Queridos amigos, queridas irmãs do Movimento Espírita de Pará de Minas, destas casas tão benditas, a Casa AME, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, saudades. Nós estamos nos encaminhando ao fim deste ano de 2020, um ano de profundas reflexões para todos nós que sabemos que estamos passando por um momento de imensa dificuldade para todos nós, mas de imenso aprendizado espiritual. Que possamos retirar deste ano de 2020 os ensinamentos necessários neste momento de transição tão acelerada. E é neste momento de transição que alguns assuntos emergem com muito vigor. Um deles é a discriminação, um deles é o preconceito, que tem assolado também a nossa sociedade, tem assolado a nossa humanidade. Mas antes de adentrarmos a este tema tão difícil, tão complicado, convido todos a fecharmos os olhos, agradecermos a Jesus a oportunidade tão bendita de estarmos aqui, Senhor, neste mundo de provas e expiações, com o seu amparo, com a sua força, com o seu carinho. Nos auxilie no estudo de hoje para que todos nós possamos recolher o que há de melhor, nos intuindo os melhores pensamentos, nos intuindo os melhores sentimentos, para que possamos nos enriquecer como espíritos imortais que somos. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, amigos, recebi este tema da Denise por ocasião daquele episódio, daquele crime hediondo que ocorreu no estacionamento de um supermercado, onde um cidadão negro foi espancado, assassinado, torturado, e suscitou muito sentimento de revolta na sociedade pela discriminação, suscitou um movimento de defesa da igualdade, e ela me mandou um post que falava basicamente que todos somos espíritos, independentemente da cor de pele, independente de sua condição social. E ela solicitou que na data de hoje a gente pudesse conversar sobre discriminação. Falou que estaríamos abordando a lei de amor neste mês de dezembro e gostaria que abordasse a lei de amor com enfoque na discriminação, no preconceito, no racismo. E nós vamos falar hoje deste tema buscando as fontes na codificação espírita. Por isso, nós não vamos falar especificamente sobre tipos de preconceitos que assolam a nossa sociedade moderna, tais como preconceitos contra os jovens. Quando a gente começa a trabalhar com os jovens, a gente percebe que os jovens também sofrem determinado tipo de preconceito a respeito da sua capacidade de fazer, de realizar, de fazer bem feito. Preconceito contra os idosos, da mesma forma também. Preconceito contra os deficientes físicos, contra os obesos. Nós vamos falar mais especificamente sobre 3 tipos de preconceito, de dominação, de predomínio, que estão mais descritos no contexto do século XIX, mas que infelizmente são preconceitos, são predomínios
que nós ainda não conseguimos resolver em pleno século XXI. E vamos retirar do arcabouço da codificação espírita os ensinamentos do nosso mestre Allan Kardec a respeito de tais questões. E esse assunto em especial é um assunto que nós espíritas devemos conhecer de cor, pois é um dos assuntos que aqueles que são críticos da doutrina, aqueles que são críticos do nosso codificador, utilizam-se muitas vezes para atacá-lo ou para menosprezar esta doutrina, que é toda de caridade, de justiça, de igualdade e de liberdade. Nós precisamos conhecer até para que a gente possa dar a devida defesa a essa doutrina a qual nós devemos tanto, a qual nós devemos nosso equilíbrio para passar por momentos tão difíceis como estes que nós estamos passando. Bom, comecemos pelas damas, vamos começar pelas mulheres. No ano de 1795, nasce na cidade de Thiers, na França, Amélie Gabrielle Baudet, que mais tarde seria a esposa do nosso codificador, seria a Madame Rivail, a Madame Kardec. Mas Amélie, desde criança, ela já demonstrava uma capacidade intelectual, um apreço pelas artes, pela ciência, pelo estudo. Ela formou-se na escola primária ainda no interior da França, mas para cursar a escola normal, ela e seus genitores já se mudaram para Paris, onde ela cursa a escola normal e se forma como professora. Ela se dedica ao ensino, se dedica à escrita, se dedica aos estudos, se dedica ao desenho, professora de artes. Ela resolveu não se submeter aos homens machistas, naturalmente machistas no século XIX, mas ela resolveu não se submeter àqueles homens que a cortejavam, não lhe atraíam por não respeitarem a liberdade, a igualdade da mulher. E ela resolveu se dedicar aos seus estudos, aos seus alunos, à sua família, ao seu papel como filha, como professora, até que ela conheceu o jovem Rivail, 9 anos mais jovem do que ela, um professor que havia chegado do Instituto Yverdun, na Suíça, havia fundado um instituto em Paris para aplicar os métodos de Henrique Pestalozzi, idealista no campo da pedagogia, defendia um ensino público para todos, independente de qualquer condição, seja ela religiosa ou social. Ambos encontraram um no outro o alimento que precisavam para o seu ideal. Se consorciaram no ano de 1832 e formaram uma relação conjugal exemplar, onde ambos viam o mesmo horizonte, buscavam o mesmo ideal, ambos se sustentavam mutuamente, sem competição, sem predomínio de qualquer que seja. Tanto é que muitas vezes nós vamos ver a senhora Rivail, esposa do professor Rivail, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec e seria o codificador da doutrina espírita. Nós vamos ver muitas vezes ela auxiliando-o com conselhos, com sugestões, e ele acolhendo estas sugestões. Muitas vezes vamos ver como retrata-se no filme sobre a vida de Allan Kardec,
ela auxiliando nos trabalhos. A gente lembra daquela parte do filme onde ela pega cartas, ela vê o marido tão absorvido naquele trabalho extenuante, respondendo inúmeras e inúmeras milhares de cartas que ele recebia todos os anos. Ela então resolve auxiliá-lo no trabalho e é a ela que nós devemos o apoio, é a ela quem nós devemos em grande parte a codificação espírita, a revelação espírita, pois, a título de exemplo, no ano de 1857, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec queria fundar, por orientação dos espíritos, ele queria fundar a Revista Espírita, um periódico mensal, mas ele não possuía recursos financeiros. Ela então retira das suas economias o recurso necessário. Ele ainda titubeava no lançamento desta edição, deste novo fascículo mensal que se tornaria tão fundamental ao desenvolvimento da doutrina espírita. Ela então lhe ajuda com as suas economias próprias. Depois do desencarne de Allan Kardec, da obra da codificação, ela assume com maestria, com lucidez, mesmo já em idade avançada, ela assume a presidência da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, a sociedade anônima que detinha os direitos a respeito da venda, e o que acontece depois fica um assunto para outro dia, porque são desdobramentos extremamente importantes para o movimento espírita, tudo o que acontece após o desencarne de Allan Kardec. Mas vemos uma mulher forte, uma mulher vigorosa, uma mulher fantástica, auxiliando Allan Kardec na codificação espírita. E desta forma não é de se espantar que o posicionamento de Allan Kardec a respeito das mulheres em pleno século XIX, onde a mulher era tida como secundária ao homem, onde a mulher era tida como alguém que tivesse a função de apenas e tão somente auxiliar a vida do homem para que pudesse lhe dar filhos, cuidar do lar, mas não poderia assumir posições, não poderia assumir funções em pé de igualdade com o homem. Não era de se espantar que Allan Kardec tivesse esta visão vanguardista em pleno século XIX, sendo que até hoje nós temos imensa dificuldade em implantar essa verdadeira igualdade na sociedade. Nós vamos ver na Revista Espírita de janeiro de 1866 um artigo interessante que nós vamos abordar daqui a pouco, e vamos ver no Livro dos Espíritos que existem algumas perguntas onde Allan Kardec aborda a questão da igualdade entre homens e mulheres. Livro dos Espíritos, questão 818. Allan Kardec pergunta aos espíritos de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países. E a resposta, ela merece um estudo um pouco mais detalhado. Vamos nos concentrar no que os espíritos dizem com relação a essa pergunta, porque o que eles vêm falar sobre este tipo de preconceito, de predomínio, vai ser importante para que a gente possa entender todos os outros tipos. A resposta deles é a seguinte: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Percebamos o seguinte: utiliza a palavra predomínio, como eu já estou utilizando desde o início da exposição.
Porque de onde surge a vontade, a ânsia, as ações de dominação do ser humano em relação ao próprio ser humano? O ser humano ele percebeu, depois dos tempos mais primitivos, em que a gente, quando transitava na inferioridade ainda da humanidade, a gente caçava para comer. E quando a gente vencia o nosso inimigo, a gente comia a carne do nosso inimigo e estava tudo certo, era isso. Entretanto, com o desenvolver da inteligência do homem primitivo, ele percebeu que era mais negócio, ao invés de comer a carne do seu inimigo, dominá-lo e escravizá-lo. Aí surgiu a dominação de povos, a dominação de homens sobre os outros, de uma forma em que o homem se sinta no direito, e aí surgem, já ainda na época de Jesus, surgem os pensamentos teológicos, os pensamentos filosóficos de que certas categorias de seres humanos são superiores a outras categorias, de forma a justificar o predomínio, a dominação, uma espécie de preferência. E aí, exatamente desta necessidade de dominar para poder se manter, para poder auferir vantagens, surge o predomínio dentro da humanidade. O predomínio, a opressão, e nós vamos lembrar, não custa lembrar, de que é exatamente no seio de um povo oprimido e dominado que o nosso Mestre Jesus resolveu vir à Terra cumprir sua missão. E também não nos esqueçamos das palavras dele: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Do predomínio injusto, percebamos que a igualdade, a discriminação, a dominação, a opressão, ela toca na lei de justiça. Ela toca na lei de justiça que é vinculada intrinsecamente para a doutrina espírita à lei de amor. Ou seja, quando nós deixamos de observar a lei de justiça, nós estamos deixando de observar a lei de amor e a lei de caridade. Do predomínio injusto e cruel. E daí aí nós vemos a descrição da imperfeição humana. É uma injustiça que tem nascedouro na imperfeição do espírito humano, na imperfeição do espírito que traz o que nós chamamos de maldade. De onde vem o predomínio? Vem da maldade humana, que sobre ela assumiu o homem. Percebam que quando a gente pensa na reversão deste predomínio, nós naturalmente estamos falando do papel fundamental que tem o homem nesta reversão. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Aqui cabe um adendo um pouquinho maior. É resultado, este predomínio injusto e cruel é resultado das instituições sociais. Nós que trabalhamos na justiça eleitoral, a gente percebe nitidamente este predomínio da força, não necessariamente uma força física, uma força econômica, uma força política, quando a gente vê como se desenrola o processo eleitoral, o processo político, entra eleição, sai eleição, e o processo ele se repete.
ele se repete quando você vai dar um curso sobre registro de candidaturas para os partidos. A primeira pergunta que emerge, que surge, é: quantas mulheres eu preciso para registrar a chapa? Ou seja, eles querem saber o número mínimo de mulheres que eles precisarão conseguir para que os homens possam disputar a eleição. E aí, e às vezes eles até brigam pelas casas decimais. Se não fosse a clareza legislativa, eles iriam querer arredondar para baixo. Mas a lei exige que a lei, ou seja, uma instituição social, ela exige que o número seja arredondado para cima. Eles conseguem a conta do chá para poder registrar as suas candidaturas. E aí a gente vê o predomínio do homem, da força política do homem, da força econômica do homem, oprimindo a participação da mulher nas instituições sociais, tais como as câmaras legislativas municipais. Em Mateus Leme, por exemplo, que é a minha cidade, na última eleição, 2016, a Justiça Eleitoral não diplomou nenhuma mulher eleita das 9 cadeiras. Subiu para 11 o número de cadeiras nessa eleição. Nós iremos diplomar nessa semana 9 homens e 2 mulheres. Uma delas faleceu em virtude da Covid nessa semana, a quem nós rogamos a espiritualidade, o amparo no plano espiritual para que a receba com todo carinho, com toda dedicação, com todo cuidado. Mas a sua suplente também é mulher que assumirá no seu lugar. Mas nós percebemos ainda na instituição social o predomínio do homem sobre a mulher. Mas aí também nós percebemos de uma forma bem nítida que ambos cumprem um papel fundamental nessa dominação. Porque se o homem ainda se utiliza desta dominação para manter a sua posição de privilegiado, a mulher também cumpre um certo papel, porque muitas das mulheres que ocupam este espaço nas candidaturas, nos partidos, para poder se candidatar ao cargo eletivo, muitas delas se prestam ao papel de preencher apenas a vaga para que os homens possam se candidatar. Muitas vezes os presidentes de partidos, os articuladores políticos, pegam as suas namoradas, as suas esposas, as suas filhas para poder registrar a candidatura, mas ela não vai fazer campanha, ela não vai ter um número mínimo de votos. Isso é combatido pelo Ministério Público Eleitoral em algumas vezes, mas a gente percebe nitidamente como que isso é feito. Uma forma em que o homem utiliza para burlar a legislação eleitoral que veio tentar preservar a participação mínima da mulher e, em algumas ocasiões, a própria mulher auxiliando o homem a fazer a burla dessa legislação. Portanto, nós percebemos que todos temos papéis importantes a realizar na eliminação desta dominação. E quando fala nas instituições sociais, estamos falando de todas elas. Por exemplo, no lar, para que a gente possa combater o machismo, o sexismo na sociedade, tanto a mulher quanto o homem precisam cuidar para que esse predomínio não esteja dentro do lar, que é uma instituição social, dentro da família, não esteja dentro dos locais de trabalho, não esteja dentro dos meios de comunicação, das instituições políticas, das instituições religiosas. Então é um cuidado permanente que tanto homens quanto mulheres precisam ter. E aos homens cumpre um papel
ainda mais relevante. Percebam o fim da resposta. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Quando nós adentramos as fileiras da doutrina espírita, a gente se reconhece como um espírito que precisa evoluir moralmente. Se nós estamos em uma sociedade na qualidade de homens, nós precisamos compreender que entre homens pouco adiantados prevalece o predomínio sobre a mulher. E a partir do momento em que nós compreendemos isso, nós compreendemos que lutar pelo avanço moral de nós mesmos é lutar pela eliminação deste predomínio, é lutar pela participação da mulher de forma ativa cada vez mais nas instituições sociais, de forma igualitária, de forma livre, para que ela possa se expressar, porque muitas vezes nós queremos que a mulher participe, mas que ela expresse ali as qualidades do homem, quando na verdade as instituições sociais estão sedentas pelas qualidades femininas para que elas possam ser transformadas. Na questão 821, Allan Kardec retoma a questão da mulher, quando ele faz a seguinte pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Ou seja, as funções terão a mesma relevância? Aí os espíritos vão responder a respeito das funções da mulher: sim, vírgula, maior até. Maior até. As funções trazidas pela mulher à humanidade, à sociedade, elas são ainda mais relevantes que as funções masculinas por um detalhe. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Se nós estamos falando de lei de amor, esta lei que transforma e transformará a humanidade, naturalmente nós estamos falando do banho de amor que nós recebemos de nossas mães, do banho de amor, desta energia transformadora que nós recebemos destas mulheres que trazem sensibilidade muito maior do que os homens e que, segundo Jesus, no livro Boa Nova, ela está um pouco adiantado no caminho exatamente pela sua capacidade de sensibilidade e de sentimento em relação ao homem. Portanto, nós vemos a doutrina espírita já trazendo a relevância do papel da mulher. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, existe um artigo que possui o título As mulheres têm alma? Interrogação. Daí nós conseguimos perceber o contexto no qual Allan Kardec estava inserido. O quão vanguardista era a posição da doutrina espírita e a posição dele em relação à mulher. Porque a discussão teológica que vigia na época era se a mulher tinha alma. Ainda estava em voga uma discussão a respeito se a mulher tinha ou não tinha alma, para vocês terem uma ideia. E no texto deste artigo que Allan Kardec escreve na Revista Espírita de janeiro de 1866, ele informa que recebeu a notícia de que a quarta mulher apenas na França teria sido conferido o título de bacharel. E mesmo assim, era defendido que isso era uma concepção excepcional. Excepcionalmente poderia ser concedido títulos de bacharéis a mulheres na França. Mas que elas não ocupariam posições, não poderiam ocupar as posições que as profissões, que os próprios títulos de bacharel lhe conferiam. E ele começa a discorrer sobre a igualdade
entre a mulher e o homem, tendo por base a aplicação de um princípio básico da doutrina espírita, que é o de que nós somos espíritos. E aí ele discorre a respeito da questão de que espíritos não possuem sexos, que está na questão 200 do Livro dos Espíritos, que o espírito ele está a partir do princípio da pluralidade das existências, ele está encarnado neste planeta em uma condição temporária, ou seja, nós somos espíritos e estamos em determinadas condições impostas pela encarnação, condições estas que algumas vezes nos foram impostas, o corpo físico, o mundo material nos impõe determinadas condições que algumas vezes nos foram impostas, algumas vezes nós mesmos escolhemos com um objetivo único, um objetivo fundamental. Todas essas condições, sejam elas sociais, sejam elas físicas, sejam elas familiares, elas têm um único objetivo, o objetivo de propiciar a evolução do ser essencial, que é o ser espiritual. Essa é a grande revolução que a doutrina espírita veio trazer neste conceito. E Allan Kardec vem discorrendo sobre isso, nós vamos falar daqui a pouco sobre um outro aspecto. Mas ele vem discorrendo sobre isso e vem falando que o progresso das luzes, ou seja, século XIX, já posterior ao iluminismo, o progresso das luzes elevou o conceito da mulher. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, conquanto ainda a considere inferior, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não o é legalmente. É a este último resultado que ela chegará um dia, pela força das coisas, uma emancipação legal. E lá no fim do artigo, ele vem trazer, para que a gente possa fechar essa questão da mulher, o último parágrafo do artigo. Quem quiser procurar em casa, Revista Espírita de janeiro de 1866, As Mulheres Têm Alma, uma pergunta, é o título do artigo. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força ou à fraqueza, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Portanto, vemos Allan Kardec defender com clareza a emancipação, a igualdade, não apenas moral, legal, social, profissional, remuneratória da mulher em todos os aspectos. Vemos a doutrina espírita falar disso com muita clareza. Agora, é neste mesmo texto que a gente encontra uma coisa que muitas vezes a gente vê estudiosos da doutrina espírita falar, que Allan Kardec não abordou a questão da homossexualidade. Algumas vezes a gente vê falando que, abordando a questão 200 do Livro dos Espíritos, quando fala que os espíritos não possuem sexo, porque o espírito, ora, ele encarna na condição em um corpo masculino, ora, ele encarna em um corpo feminino, apropriado ao aprendizado que ele terá, apropriado ao tipo de evolução que ele terá naquela experiência corporal.
Mas Allan Kardec aborda diretamente a questão da homossexualidade nesse texto. Nesse texto ele aborda a questão da homossexualidade quando ele vai explicando este processo do espírito de encarnar-se. O espírito é um só. Deus não cria alma feminina ou alma masculina, ele cria a alma que passará pelo corpo feminino, pelo corpo masculino, para poder se enriquecer, para poder adquirir experiência, progresso intelectual, progresso moral. E ele fala sobre a homossexualidade quando ele está passando por este aspecto. Ele fala o seguinte: pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo como constituição física, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar na condição de espírito, ou seja, mesmo desencarnado, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. O que ele está querendo dizer, trocando em miúdos, é o seguinte: o espírito vai encarnando, quando se repete seguidamente muitas encarnações, ou na condição, ou em corpos femininos, ou em corpos masculinos, ele vai imprimindo no espírito a influência do corpo sobre o espírito, vai imprimindo nele os caracteres daquele sexo como constituição física. Se essa influência da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal. Olha onde que ele quer chegar. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Ou seja, aquele espírito que tem as impressões de masculinidade, se ele encarna, ele trará aquelas impressões de masculinidade. Se ele encarna no corpo masculino, nós teremos o fenômeno da heterossexualidade. Agora, se este espírito encarna em um corpo feminino, esse espírito traz tão impresso em si, alguns autores falam de polaridade psíquica. O espírito não tem sexo, mas tem polaridade psíquica. A polaridade psíquica masculina, ocorrerá o fenômeno da homossexualidade. Se o espírito for avançado, ele vai ser um homem avançado. Se o espírito for atrasado, ele vai ser um homem atrasado. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim, e aqui eu solicito extrema atenção de todo mundo, assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Essa expressão anomalia aparente quer dizer algo que é anormal. Só que quando ele utiliza essa expressão anomalia aparente, que é uma expressão utilizada pela ciência do século XIX para expressar tudo que é normal, mas a ciência acha que não é porque não sabe explicar, ele demonstra que com a aplicação dos princípios das luzes trazidas pela doutrina espírita, nós percebemos que heterossexualidade e homossexualidade são fenômenos absolutamente normais. São fenômenos absolutamente normais. E essa anormalidade é apenas aparente. Apenas aparente. E ele continua falando, e ali ele já volta à questão da mulher, abarca ambas as questões da mulher e da homossexualidade, volta a argumentar falando que o que importa é o ser essencial,
O ser essencial é esse ser espiritual que está em uma trajetória evolutiva. E Allan Kardec vem rasgando os véus do nosso preconceito. Até hoje, infelizmente, na sociedade, o fenômeno da homossexualidade é considerado como uma anomalia, querendo alguns até promover uma espécie de cura, porque não conseguem ainda entender as questões do espírito. Para que a gente possa fechar a questão do preconceito, para que depois a gente possa entrar em como o espírita deve se comportar com relação ao preconceito e à discriminação, passamos agora ao preconceito contra os negros. E aqui surge o nosso papel com relação à defesa da doutrina espírita, do nosso codificador, porque certo dia eu escutei até de uma pessoa muito intelectualizada, quando falei de Allan Kardec, a pessoa sabe que eu era espírita, e conversando sobre, eu citei o nome de Allan Kardec, aí essa pessoa me disse, mas eu fiquei sabendo que ele era racista. Allan Kardec estava inserido, ele trouxe 2 textos que, se não forem analisados de forma a inseri-los no contexto social, no contexto étnico da época, a gente vai ler eles com anacronismo. Ou seja, eu vou ler aquele texto com os olhos do século XXI. E aquele texto vai me parecer absurdo. Agora, quando eu aplico àquele texto o contexto no qual ele foi escrito, eu percebo nitidamente as ideias que ele quis exprimir naquele momento. E aí a gente tem 2 textos que são o texto A Teoria da Beleza, que está no livro Obras Póstumas, e aí surge uma questão importante que é, no livro Obras Póstumas nós temos textos que Kardec não quis publicar. Os amigos, as pessoas que tiveram acesso aos papéis dele depois do seu desencarne, retiraram esses textos não tem uma data, não tem data, e também não temos certeza de que o texto é dele. Mas mesmo que o texto seja dele, é possível perceber a ideia que ele tinha. Ele faz uma citação sobre o negro africano das tribos primitivas. E ele faz uma citação que ele poderia ter retirado do indígena brasileiro ou do homem branco das cavernas. Ele poderia ter utilizado, ele utilizou, fez uma citação porque era o que ele conhecia na época, no contexto de europeu do século XIX. Ele só conhecia o negro escravizado, ele só conhecia o negro das tribos. Era isso que Allan Kardec tinha de conhecimento do negro no século XIX. E aí ele tem este artigo da Teoria da Beleza, onde ele faz uma citação e ele quer dizer que o negro atual, pelo contato com o espírito, à medida em que ele vai se progredindo, ele vai aformoseando a sua forma. E aí nós mesmos percebemos que o negro hoje é muito mais bonito do que o negro primitivo. Assim como o branco hoje é muito mais bonito do que o branco primitivo. Essa é a teoria. Essa é a teoria que Kardec está trazendo neste texto, de que o contato, a evolução do espírito, ela proporciona a evolução das formas físicas. E ele quer demonstrar que existe um aperfeiçoamento de beleza no mundo corporal em virtude do seu contato com o elemento espiritual mais avançado.
E aí é pensado um parágrafo para acusá-lo de racismo, mas o raciocínio dele é exatamente de exemplificação, onde ele quer demonstrar que tanto o branco, quanto o amarelo, quanto o vermelho, quanto o negro, ele hoje é muito mais bonito do que a forma física que tinha o homem na pré-história. E o outro texto é um texto que fala sobre a perfectibilidade da raça negra. Eu vou usar o termo raça, não é o termo mais adequado hoje. Hoje se fala ou em etnia, alguns defendem que a expressão mais correta seria falar de cor. E é o mais correto, porque todos somos da raça humana. O que nos diferencia é simplesmente a cor da pele, tom de cabelo, de olhos. É só isso que nos diferencia nessa condição de espíritos encarnados que somos. Porque, na verdade, nós somos todos iguais, vamos abordar essa questão também, somos todos iguais em condições diferentes. Somos todos iguais em condições diferentes e a luta contra o preconceito, contra a dominação, está exatamente na eliminação das diferenças de condições. Na eliminação da diferença de condições. E isso passa pela ideia trazida por Allan Kardec neste texto da perfectibilidade da raça negra. Quando ele quer rebater um pensamento científico. Estamos falando de contexto social, contexto teológico e contexto científico do século XIX, onde vigia uma ciência chamada frenologia. A frenologia, isso depois, acho que se não me engano, 1878, Cesare Lombroso, um italiano que no direito a gente estuda as teorias, que hoje para nós elas são absurdas, mas para a época não, para a época elas eram teorias científicas, de que o criminoso poderia ser reconhecido por caracteres físicos, por medições do crânio, por formato do rosto. Essa ciência, ela estava em alta, ela estava em voga, existiam sociedades frenológicas no século XIX. E essas sociedades frenológicas europeias defendiam que a pessoa negra ela estaria sempre em condição de inferioridade intelectual. E aí Allan Kardec vem rebater isto exatamente nesse artigo, Perfectibilidade da Raça Negra. Se você for ler hoje, o artigo parece absurdo. Mas se você entender as ideias, o contexto científico do qual ele está falando, você percebe nitidamente que ele está retirando esta inferioridade, esta categorização do negro como inferior e colocando ele no pé de igualdade. O que ele está querendo dizer neste texto basicamente é o seguinte: olha, se hoje, no século XIX, nós temos o negro que não sabe ler, não sabe escrever, que não tem os dotes intelectuais que nós, europeus, temos, basta que a gente dê a eles essa oportunidade, basta que a gente dê a eles as mesmas oportunidades de se instruírem, que eles vão demonstrar a mesma capacidade. O raciocínio do texto é basicamente esse, e é o raciocínio atual da luta antirracista, onde nós percebemos o seguinte: quando nós falamos, não, eu não sou racista, nós somos todos iguais, a luta antirracista já vem dizer o seguinte: não, nós não somos todos iguais, porque nós não estamos sendo tratados todos iguais. A gente falar que somos todos iguais é mais ou menos o mesmo que falar assim: não, eu não exerço a minha predominância, a minha dominância sobre nenhuma mulher, então eu não sou machista. Quando ao meu redor existe todo um contexto de machismo e de racismo, e se eu não arregaço as minhas mangas para poder lutar contra este conceito, eu estou lavando as mãos, estou participando do movimento racista, porque o racismo
ele está estruturado na sociedade. O racismo está expresso na sociedade, inclusive nessa questão que eu citei, na questão eleitoral. A representatividade do negro já vai ser abordada pela Justiça Eleitoral nas próximas eleições, já com mecanismos legais, para que a gente possa tentar conseguir aumentar a representatividade real do povo brasileiro, que é um pilar da democracia. Mas na nossa condição como espíritos, como membros de uma sociedade, nós precisamos compreender que, a partir do momento em que as condições para todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, dentre as outras condições que eu citei anteriormente, se elas não forem as mesmas, as oportunidades não forem as mesmas, nós estaremos inseridos em um contexto de injustiça social. E se nós não lutarmos contra esse contexto de injustiça social, estaremos auxiliando na prática da injustiça, que é contra a lei de amor e de caridade. É uma faceta da mesma lei. Não nos esqueçamos que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos estas 3 facetas como facetas da mesma lei: lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. E para a gente poder encerrar todas essas questões, claro que o assunto ele é um assunto amplíssimo, nós viemos abordar apenas superficialmente essas questões. É um assunto extremamente amplo, extremamente difícil de ser exposto, extremamente difícil de ser tocado. Muitos expositores nem tocam nesses assuntos. A gente vê esse assunto ser abordado muito pouco no movimento espírita, talvez pela falta de coragem de ser abordado, mas neste momento de transição planetária, essas questões discriminatórias, elas surgem com muito vigor, porque elas precisam ser resolvidas. Esse olhar discriminatório que todos temos, eu achei muito interessante uma frase de um ator da Globo, que vocês sabem quem é, um ator da Globo que adotou crianças negras e luta contra o racismo também ativamente. Quando ele se definiu, depois deste caso do João Beto, ele se definiu dizendo: eu sou um racista em desconstrução. E quando nós, como espíritas, reconhecemos a nossa condição ainda de seres inferiores, seres imperfeitos que somos, ainda carregados de preconceito, ainda carregados de inferioridade moral, mas que nos colocamos na posição de querermos evoluir, nós precisamos assumir, ter a humildade de reconhecer que nós somos todos racistas, porque participamos de um contexto racista, mas que nós sejamos racistas em desconstrução, exatamente para que as próximas gerações não se tornem racistas em construção, exatamente para que nossos filhos não se tornem racistas ou machistas ou homofóbicos em construção, que a gente possa nos desconstruir a cada dia, a nossa faceta discriminatória possa ser desconstituída a cada dia que passa. E para a gente possa encerrar estas questões, fechando na lei de amor, na lei de caridade, e trazendo apenas e tão somente um dos textos onde Allan Kardec combate a discriminação por raça. O termo que ele utiliza é raça. Hoje a gente pode falar em origem, em cor da pele, porque existe muita discriminação com relação a de onde a pessoa vem, independentemente de cor também.
existe a discriminação com relação à cor da pele, existe a discriminação, inclusive, com relação à origem das religiões, mas isso é assunto para outro dia. O Homem de Bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. O homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Nós poderíamos pensar uma infinidade de textos em que Kardec prega a igualdade entre as pessoas, independente de qualquer condição. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Percebam que, vejam o ponto que Allan Kardec chega. Outro dia eu vi um vídeo, 10 expressões racistas que nós não sabemos que são racistas ou que nós não sabemos que ferem a pessoa que possui a pele negra. Por exemplo, eu sempre me incomodei com a pejoratividade quando alguém me chamava de branquelo. Porque você percebe ondas de pejoratividade no falar, você percebe ondas de pejoratividade no expressar da pessoa. Agora, imaginem isso para uma pessoa que já possui um histórico de dominação, de predomínio, de opressão de si próprio todos os dias, desde a hora que acorda até a hora que deita, no contexto social, seus pais, seus avós, seus filhos, seus entes queridos, todos submetidos àquele mesmo preconceito, àquela mesma discriminação, todos os santos dias de suas vidas. Imagine qual é o peso que isso tem no coração dessa pessoa de uma palavra mal colocada, de uma palavra dita às vezes com desdém, às vezes com uma suposta irreverência, às vezes com descuido ou às vezes com maldade. Imaginem a superioridade que este ser precisa ter naquele momento para não entrar em um outro aspecto que Kardec vai descrever a respeito do homem de bem. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Eu reconheço. Eu não sei se eu teria essa superioridade. Eu não sei se eu teria a superioridade de não agir com revolta. Porque outro dia a gente viu aqui em casa um vídeo de uma pessoa fazendo ofensas racistas e a gente se sentiu revoltado. A gente se sentiu revoltado. O sentimento que emerge é o de revolta. E para que a gente possa não reagir com esse rancor, este ódio, requer uma superioridade muito grande. E a gente percebe esta superioridade na imensa maioria das pessoas que possuem a pele negra. A gente reconhece a grandeza espiritual deles
em passar por este momento e em encampar a luta. Nós vamos falar, para a gente poder encerrar, porque nosso tempo está se esgotando, sobre o papel que cada um tem. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os outros fossem respeitados. Respeitar direito. Estamos falando de justiça. Então, nós chegamos à conclusão de que lei de justiça, lei de amor, lei de caridade em relação à discriminação, nos diz que cabe a todos nós lutar contra todas estas formas de opressão, de discriminação. Se nós estamos ou não na pele negra, nós devemos ser. Não basta não sermos racistas. É preciso ser antirracistas. É preciso requerer dia a dia que o predomínio, que a discriminação, que a ofensa, ela seja revertida, que ela seja combatida dia a dia. Esse papel é de todos nós, inclusive daqueles que sofrem o preconceito. Se é uma superioridade não agir com revolta, o momento tão grave que estamos passando requer o posicionamento. Requer o posicionamento. E quando a gente fala de posicionamento, fala de luta antidiscriminatória, a gente percebe e fala de superioridade espiritual, a gente lembra de uma imagem muito bonita, talvez vocês já devem ter visto nos arquivos do passado, uma imagem em que Nelson Mandela foi visitar a rainha da Inglaterra, os colonizadores, aqueles que tanto oprimiram a África do Sul. Ele vai visitar com aquele sorriso no rosto que lhe era peculiar, e ambos passeiam de carruagem. A rainha da Inglaterra, uma mulher forte, uma mulher respeitada, que assumiu uma posição tão relevante na história, e aquele homem singular que a gente pode perceber ali onde a coroa deve estar. A coroa da nobreza espiritual estava em cima, aureolada naquele homem que acenava sorridente aos súditos daquela rainha, daquele país que tanto dominou e oprimiu o seu povo, a sua etnia, a sua gente, a sua raça. O nosso tempo se esgotou, a gente gostaria de pedir a compreensão de todos a respeito dos assuntos que foram trazidos. Esperamos que tenha sido rica, tenha sido proveitosa, ao menos um pouco, a exposição de hoje, que todos nós possamos pensar, que todos nós possamos refletir a respeito dessas questões que requerem de nós com urgência, pois estamos passando por um momento de transição, de transformação, haja vista a pandemia que vem nos alertar sobre todas as formas de evolução que a natureza requer. Evolução social, evolução econômica, evolução cultural, e nestas questões que trouxemos hoje com muito mais urgência. Convido todos a fecharmos os olhos, mais uma vez, para agradecermos a Jesus essa oportunidade de termos esta doutrina tão bendita, que nos esclarece, que nos conforta, que nos consola, que nos demonstra nosso papel na sociedade, que nos demonstra nossos deveres como espíritos inseridos no contexto no qual estamos inseridos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar coragem
de fazer o que deve ser feito. Que o Senhor coloque em nós a afabilidade, a doçura, o discernimento, para que nós possamos agir e falar da forma que for requerida pela lei de amor, pela lei de justiça e pela lei de caridade em todos os momentos. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos os amigos. Em breve estaremos juntos novamente, agradecendo mais uma vez o convite, a confiança, agradecendo aos amigos das casas Aame, Antônio de Pádua e Francisco de Assis. Um grande abraço a todos.